Olá, bem-vindo ao episódio número 168 do podcast Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos falar com o médico e professor Paulo de Sá. Ele é coordenador de um curso de medicina lá em Petrópolis, Rio de Janeiro. Pratica meditação há vários anos e já escreveu 3 livros: Criadores de Realidade, Colapso e Medicina do Despertar. Olha, tem tanta coisa aqui para falar. E uma coisa interessante é que o Paulo recentemente também lançou um podcast. Ele vai contar toda essa jornada e vamos também destrinchar toda a parte de meditação. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar vocês rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, hoje temos como convidado Paulo de Sá. Que coisa legal, hein? Você viu? Hoje um convidado aí super especial. Nós vamos conseguir abordar, olha só, com o Paulo 3 temas. Vamos falar um pouquinho aí da trajetória de vida dele, o que ele faz para se manter nos trilhos. Vamos procurar abordar um pouquinho sobre meditação, que é uma das especialidades aí do Paulo, e também essa jornada que ele teve aí na escola do podcast. Ele vai contar pra gente aí como é que foi, quais foram os desafios que ele teve, as dificuldades, e também vai poder contar para nós aí o que é o podcast dele, o que ele está trazendo. Paulo, o Edward fez uma entrevista, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui no nosso podcast. Eu também ouvi aí o seu podcast ontem, parabéns e seja bem-vindo. Se faltou alguma coisa aí na introdução, é só soltar aí. Tá ótimo, é um prazer receber esse convite de vocês, Edward, Jefferson, muito bom conhecer vocês, o trabalho que vocês fazem, que facilita muito a vida da gente, e aí estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês. Legal. Maravilha. A gente geralmente começa, Paulo, pedindo assim, para a pessoa falar assim, um pouco do pai, da mãe, como que era o Paulo bebezinho ali na hora que ele nasceu, que ele cresceu, como que foi a influência dos pais, quem que influenciou mais, se foi o pai ou a mãe, quais são as recordações que você tem aí dessa etapa da sua vida. Como bebezinho você não precisa falar o que você lembra então, não, tá? Acho que a gente não lembra, né? Dos pode ser a partir anos, dos né? 7 anos aí, mas é aí mesmo, é falar como é que foi a influência dos pais, onde você nasceu, como é que é. Começa lá do começo aí, para a gente se situar. Então, eu sou de uma família carioca, uma família grande, porque minha mãe teve 6 filhos, e eu sou o quinto dos 6. Olha só. E eu nasci na Urca, vivi a vida inteira no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, e meu pai é médico, ele já aposentado há muito tempo, mas ele era cardiologista, e minha mãe dona de casa, porque não dava para fazer outra coisa com meia dúzia, né, de pimpolho para cuidar, né? E, na verdade, então a gente tinha esse compartilhar, né? Meus irmãos mais velhos iam cuidando dos menores, ajudando minha mãe nessa tarefa. Meu pai trabalhava para burro para poder aguentar o tranco dessa família toda para poder sustentar, né? Isso tudo, a família de classe média e tal. E assim, a minha infância foi uma infância tremendamente feliz. Assim, eu sempre tive, na verdade, meus pais me proporcionaram uma vida muito confortável e muito unida. A família tinha uma característica de uma união, de amor entre os irmãos e tudo, e um respeito muito grande, uma amizade muito grande, e que perdura até hoje. A gente não tem aquele negócio de irmão que não fala com irmão brigado, etc. A gente já saiu no tapa de vez em quando era pequeno e tal, mas depois na adolescência para frente, olha, isso não acontece. Você pode se desentender numa coisa, num assunto ou outro, mas a união entre a gente, ela é muito poderosa. Então, assim, é uma das potências que mobilizou
as minhas forças para poder seguir na minha vida e tudo mais, né? Para eu não sair dos trilhos, digamos assim. Isso é importante. Então, Graças a Deus, também tenho uma família unida. Eu e meus irmãos, a gente sempre estamos tudo unido. Isso é bom, né? às vezes, assim, a gente era tão unido que ia eu, meu irmão e o meu outro mais velho, íamos uma festa, e aí os amigos falavam assim: vocês passam o dia inteiro junto em casa. Chega na festa, ficam os três parados conversando. Vocês têm que interagir com os outros, não é possível. Então tem esses episódios assim, a gente estudou família inteira no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e a vida inteira estudei no Colégio Santo Inácio, que me preparou muito bem do ponto de vista intelectual e cognitivo para eu seguir a carreira que eu segui, que é a medicina, né? Fiz vestibular, passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, meus irmãos também faziam engenharia, um fazia engenharia na PUC, os outros dois faziam engenharia na UFRJ. Todo mundo sempre com excelente desempenho intelectual e tudo. A minha irmã fazia, na época mais velha, comunicação na PUC, a outra entrou para fazer direito, depois virou pedagogia, enfim. Todo mundo fez universidade, cursou muito bem, todo mundo tem uma projeção profissional na vida bem interessante, bem bacana, todo mundo, de uma certa maneira, realizado dentro desse processo. Saiu algum engenheiro eletrônico aí dos irmãos? Olha, o meu irmão, acima de mim, ele adorava eletrônica. Meu pai comprava uns equipamentos, uns negócios que ele tinha que montar as placas na época. Eu acho que se chamava, eu não me lembro do nome. Arduino. Do negócio. Não tinha Arduino. Ele tinha, era um engenheiro eletrônico mirim, uma coisa assim. E aí vinha transistor, vinha aquelas coisas todas. Ele montou um rádio. A Divirta-se com Eletrônica. A revista Saber Eletrônica, a Nova Eletrônica. Bom, aí tinha um monte de revista, ele adorava, ele fazia a placa do sistema de rádio, botou um rádio lá para funcionar e tudo. E a todo mundo acreditava que ele ia fazer engenharia eletrônica. Ele entrou para fazer engenharia no fundão, eu falei, bom, vai fazer engenharia eletrônica. Bom, mas lá no meio do curso ele entrou em crise existencial, saiu dos trilhos e entrou numa crise profunda, trancou a engenharia e se apaixonou pela física. Transferiu o curso de engenharia para física e seguiu adiante como físico. Ele é professor de física hoje, né? Que legal. E a engenharia, os semestres iniciais, a gente tem uma boa carga de física. Tem uma carga forte, né? Esse irmão que teve essa questão, né? Digamos assim, ele teve uma crise de escolha profissional, né? A gente dormia no mesmo quarto, dividia o mesmo quarto. E ele era uma pessoa maravilhosa, assim, super carinhoso com os menores, cuidadoso com os menores, protetor mesmo e tal, muito inteligente. Ele era, tipo assim, um dos melhores alunos do colégio, Santo Inácio e tal. E, ao mesmo tempo, ele era muito interessado por filosofia oriental e outras estruturas. Foi ele que me introduziu nesse interesse para meditação, para olhar o mundo de uma outra versão, por um outro lado. Ele trazia livros, eu queria ler o livro que ele lia, né? Virou macrobiótico, virou vegetariano, essas coisas todas. E eu fui depois no tempo, eu estava na faculdade, depois com o tempo eu segui o trilho dele. Chamei ele e falei, vem cá, como é que é esse negócio de macrobiótico, como é que é isso? E ele foi me introduzindo no material e depois aquilo, olha, virou uma cachaça, porque eu não largava mais aquele negócio. Passei a procurar várias vertentes sobre isso. Olha que legal. E você fez que área da medicina? Olha, eu comecei pela clínica geral, né? Depois que eu me graduei, eu fiz residência em clínica médica, né? Clínica de adultos. Eu passei um tempo trabalhando nessa perspectiva. Depois eu fui convidado por um grupo que trabalhava na favela da Rocinha e fazia isso na década de 80, fazia medicina de família que nem existia no Brasil nessa época. E aí eu comecei a atender de 0 a 100, né? Dentro da favela da Rocinha. Eu trabalhei lá uns 2 anos, mais ou menos. Depois eu cansei, porque tinha violência, toda hora trancava, o posto tinha que fechar por causa de briga, de tráfico de droga. Né? Pesado. Aí eu fui para o mercado privado mesmo, trabalhar como clínico geral, mas eu tinha uma vertente
comunitária, digamos assim, assim, eu queria ajudar as pessoas que tinham essa situação de vida mais complexa. Eu queria fazer disso a minha vida, né? E aí eu soube que em Niterói havia um programa que estava iniciando, chamava-se Programa Médico de Família. Foi em 1992 isso. E aí eu me apresentei, as pessoas sabiam que eu tinha uma experiência prévia em comunidade pesada, como a Rocinha, me contratou na hora, falou, olha, quero você. Perfeito. Eu falei, tá bom, eu quero vocês também, e assim começou a minha vida nesse ramo, entendeu? Mas então eu tenho uma dupla vida, digamos assim, uma vida de profissional médico, que depois ela caminhou para a vida de gestor, que eu fui convidado a assumir cargos de direção no governo de Niterói, de direção da saúde, fiz mestrado em planejamento e gestão do sistema de saúde, acabei virando secretário de saúde em Petrópolis durante um período curto, porque eu falei, olha, eu não aguento isso, porque a politicagem era tremenda, eu falei, gente, não dá para ficar nisso aqui não. E aí eu acabei saindo, mas fiquei ainda ocupando cargos de coordenação, etc. E aí a faculdade me convidou para eu lecionar toda essa minha experiência na faculdade. Entrei para ensinar saúde coletiva, saúde pública, que é a minha formação depois que acabou virando, e com o tempo eu fui convidado depois a assumir o curso da medicina e coordenar o curso todo. Hoje eu faço gestão da educação. Eu não clinico, não atendo mais, porque nem tem mais tempo, nem para mim, quanto mais conseguir atender, que é uma coisa que demanda muito nossa dedicação, né? Então, assim, a minha trajetória seguiu muito nesse caminho. Influenciado por esse meu irmão, eu enveredei pela medicina alternativa. Estudei, apesar da minha formação ser clássica, eu ia estudando a medicina alternativa, fui fazer curso de pós-graduação em homeopatia, e eu sou uma pessoa curiosa por natureza. Então, se você me apresenta uma coisa que me intriga, eu vou querer saber como é que aquele troço funciona. Então, eu me lembro que uma amiga minha chegou no curso de homeopatia e falou assim, fiz um mapa astral hoje. Eu falei, não acredito nesse negócio. Você fez mapa astral? Ela falou, não tem nada a ver com horóscopo de jornal, não. É um troço sério, funciona. E eu era bastante cético nesse sentido. Aí eu falei, não acredito nesse negócio, não. Ela falou, cara, vai procurar. Eu fiz com a presidente da Sociedade Carioca de Astrologia. Aí eu falei, tá, eu vou fazer. Aí eu fui lá, fiz. Quando a mulher começou a ler meu mapa astral, que ela falou detalhes da minha vida, que era impossível ela saber, eu falei, não é possível que você está lendo esse negócio nesse bando de risco aí, de planeta, de não sei o quê. Aí ela falou, isso é típico da sua configuração astral, e não sei o que lá. Aí eu falei, eu tenho que aprender esse negócio. Como é que você lê isso? Porque nem a partitura de música, eu quero saber como é que você lê isso. Aí fui procurar um curso de astrologia, arrumei uma mulher que me dava aula particular, passei 2 anos aprendendo astrologia, não sou astrólogo, nem exerci, mas eu queria entender como é que aquilo funcionava. Você sabe, Paulo, que eu agora vou ter que contar um segredo. O Edward com os segredos dele. É brincadeira, vou ter que contar um segredo. Não, então não vou contar esse segredo, não. Agora você vai. Eu já sei o segredo dele. É um spoiler pro próximo podcast. Não, eu vou contar assim, tá bom. O pessoal que tá ouvindo vai ficar. Então, eu também sempre. Assim, eu não vou dizer que eu acredito, tá, Paulo? Mas, assim, eu tive a minha fase onde eu era totalmente cético. Eu falava, esse negócio não funciona. Por quê? Porque eu que estudei técnico eletrônica, depois fiz engenharia. Daí a pessoa falava, não, como é que um planeta lá longe vai me influenciar, ou uma constelação ali, sei lá o quê, né? E, bom, enfim, aí, uma vez eu conversando com uma pessoa, aconteceu a mesma coisa, ela falou, não, você não conhece, você tem que conhecer. Daí eu falei, não, tá bom, então eu vou ver como é que é. Daí eu comecei a estudar para saber como era traçado um mapa. Tanto é que eu aprendi a fazer todos os cálculos na mão para fazer um mapa, sabia? Aí calcular ascendente, calcular as oposições, os trígonos, todas essas coisas eu pegava as cartas, né? Isso, né? Todas aquelas cartas para ficar fazendo as contas. Eu queria entender o cálculo, né? Mas enfim, né? E aí, enfim, aí eu venho sempre com a minha cabeça de engenheiro, né? Para eu saber se uma coisa funciona, eu tenho que fazer uma amostragem correta, fazer toda aquela, né? Sabe assim, fazer
usar o método científico para tentar fazer, né? E é meio complicado quando você fala de comportamento. Mas assim, aí tentando ser um pouco nem A nem B, o que eu vejo que o trabalho por exemplo, quando a pessoa faz um mapa astral lá, uma pessoa sério, não de jornal, né? Faz sério, daí ele começa a avaliar os vários aspectos da pessoa. Na verdade, ali, mesmo que, vamos dizer assim, ele acertou 80%, 70%, algumas coisas até surpreende, né? Você pode dizer que tem um pouco de probabilidade nisso, por que não? Mas o exercício e a conversa e a autorreflexão que a outra pessoa faz pode ser muito benéfica. E sendo a astrologia apenas um meio que promove essa autorreflexão da pessoa, né? Para ela começar a olhar para ela mesma, tal, né? Então, é mais assim, né? Então, hoje eu vejo com um pouco mais de respeito, sabe? Eu não compreendo muito, eu fiz por curiosidade mesmo, para tentar entender como é que era, mas é só um parênteses aí. Então, eu naveguei mais ou menos por aí, sabe? Não, mas de alguma maneira, de alguma forma, a gente transita nisso, né? Porque, na verdade, a astrologia, os cálculos são da astronomia, na verdade. Exato, né? isso. A astrologia é a interpretação dos arquétipos que surgem, né? Então, Exato. São arquétipos milenares que estão aí e que as pessoas usam aquilo como trampolim para o autoconhecimento. Então, eu concordo totalmente com você. Quer dizer, não há uma determinação, nem um determinismo. Nasceu com isso aqui, você vai ser isso aí e está lascado. Então, para que eu nasci se tinha um troço já marcado, né? Eu não sou boi, né, para você ficar marcando. Então, na verdade, esse mapa astrológico mostra tendências arquetípicas suas e coletivas, que é o ambiente onde você nasceu, as suas influências. Essas influências, elas podem encontrar expressão, elas, na verdade, vão encontrar expressão de acordo com a experiência de vida que você tem. A mesma coisa que o gen. O gen da gente, ele não se expressa e está ponto. Ele vai se expressar de acordo com a condição ambiental que ele vai estar exposto. E ainda tem o fenômeno epigenético que vai influenciar. E isso é ciência pura, né? Estou falando já para o lado da biologia. Então, no sentido, parece meio mágico, mas não é mágico, não. Na verdade, você tem aí um fenômeno que você tem estruturado para acontecer determinada coisa. Mas se a situação muda, outras coisas vão acontecer. E você não tem controle, nem ninguém tem um controle sobre isso. Isso é que é o fenômeno mágico. O problema da ignorância está em tentar dizer que você tem o controle sobre aquilo e dizer que futuramente vai acontecer isso, com uma certeza absoluta, quase que tirando da pessoa a liberdade de viver, né? Claro, então, e o livre-arbítrio e tudo mais, exatamente. né? Exatamente. Então, esse processo todo, ele exige que você trabalhe com lucidez esses processos. Porque eles foram investigados por pessoas muito especiais. Não foram investigados aleatoriamente e no sentido do acaso e da irresponsabilidade. Quem fez a bagunça foi quem veio depois, né? Então a pessoa tem um insight, percebe aquilo. É que nem a física quântica, né? A física quântica, as pessoas entenderam vários aspectos dela, né? Quer dizer, os estudiosos, a dualidade, né? Ali, os né? cientistas, aquela coisa da partícula, da onda e da tal. onda, exato. Mas acontece que aí o pessoal oportunista pegou isso e aproveitou para tudo que você não consegue explicar com a ciência. É física quântica. A física quântica explica, ela não explica nada disso. Mas quando você fala isso, parece que é uma verdade maior, né? Quase que assim, Deus explica, a física quântica explica. Então, eu acho que aí acaba, pega uma palavra e acaba prejudicando, né? Ela fica muito desgastada, né? Não, física quântica, tudo é física quântica agora, né? Enfim, talvez é o que você está falando, são coisas que nós não compreendemos, porque realmente, se a gente falar lá em física, quando eu estava na faculdade, né? Eu tive física, e a gente aprendia esse negócio que a partícula às vezes era onda e às vezes era partícula e depende do que o observador, se você olha para ela é uma coisa, se você não olha ela é outra, que coisa louca, né? Então, porque depende da interação, né? Então isso é uma coisa meio que fantasmagórica, para dizer, e de fato, e é física isso, e é interessante, mas isso acontece lá no mundo
no quântico, né? Isso. Agora, é que o pessoal extrapola isso e põe no mundo, vamos dizer assim, para tudo, né? Mas enfim, né? Isso aí vamos deixar um pouquinho mais para frente quando a gente entrar no assunto de meditação, que eu acho que talvez a gente fale mais um pouco aí. Vai puxar um pouco para isso. Vai puxar um pouco, né? Porque é uma coisa que fica, talvez até chega a ser, em alguns momentos, ficar meio que banalizada da forma com que é feito e de uma forma, às vezes, muito superficial. E agora, voltando um pouquinho, Paulo, a gente percebe que, assim, ao longo do tempo, nessa toda a sua vida, aí, nessa sua trajetória, até a escolha da medicina, aí você não contou para nós, mas depois você conta aí como é que foi essa questão da escolha da medicina. Mas em algum momento você sentiu assim que a sua vida estava fora dos trilhos? Como é que foi assim? Como que você percebeu aí essa situação? É porque tem a ver com a escolha. Porque claro, meu pai é médico, né? Nenhum dos meus irmãos quis fazer medicina, entendeu? Aí agora é a vez do Paulo que vai fazer vestibular. O que você vai fazer? Na época, quando eu escolhia isso, imagina, eu tinha que escolher isso com 14 anos, porque no ensino médio o colégio já separava quem ia fazer engenharia, direito, medicina e tal. Então, com 14 anos, você vai dizer o que você quer fazer da vida. E nessa época, sim, infância e início da adolescência, meu pai era meu herói, era meu referencial. Meu pai é uma pessoa muito amorosa, brabo para chuchu, autoritário, mas ao mesmo tempo muito amoroso, muito atencioso. Então eu tinha no meu pai, assim, meu herói, né? E aí eu falei, bom, eu adoro até hoje natureza. Animal, bicho, qualquer bicho, eu sempre amei isso. Somos dois, então. E aí, assim, mas eu sempre amei isso. A minha avó tinha uma casa em Petrópolis, com uma floresta atrás, eu passava o dia inteiro dentro da floresta, eu não queria nem saber de estar em outro lugar. E aí, o que acontece? Quando chegou na hora de escolher, eu me lembro dessa cena, porque eu estava no carro com meu pai e minha mãe me perguntou, e aí, filho, você já decidiu o que você vai fazer? Eu falei, não sei, mãe, acho que eu vou fazer medicina. Aí minha mãe falou assim, mas medicina? Você gosta de bicho? O que você vai fazer com medicina? Meu pai reagiu na hora. Meu pai falou, não influencia o menino, deixa ele escolher o que ele quiser. Ele vai ser o quê? Vai ser veterinário de gato e cachorro? Não, o que é isso? Se ele gosta de cuidar de bicho, gosta de cuidar de gente. É melhor ele fazer medicina mesmo. Cuida do bicho humano. Influenciar, cuida do bicho humano. Mas você sabe que aí eu fiquei com aquela. Imagina, meu pai tinha uma grande influência sobre a minha opinião. Eu fiquei com aquilo. Amo minha mãe também, ela tem uma grande influência, mas nesse ponto ele foi mais influente, né? Aí, bom, tá bom, escolhi a medicina. Minha primeira saída dos trilhos foi lá para o 3º, 4º ano da faculdade, eu não conseguia me encantar com ela. Eu falei, ai, meu santo Cristo, escolhi errado, mas já tem 4 anos que eu já andei nessa estrada. E aí entrei numa crise existencial. Falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer com isso? Eu vou me formar nesse negócio? Eu estou achando muito chato isso tudo aqui. Só se fala de doença no curso médico, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, vou ouvir falar de doença a vida inteira, não sei se eu quero isso. Aí, meus amigos da faculdade falaram, não, peraí, segura a onda aí, é só uma crise temporária, todo mundo entra em crise, tarará, aquela conversa. Depois eu falei, tá, então vamos, empurrei com a barriga, chegou no 6º ano, a crise veio avassaladora. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou largar esse negócio. Imagina, você passar 6 anos, ainda bem que era de graça a faculdade, né? Você passar 6 anos na faculdade, chega no 6º ano, eu fiz isso. Eu entrei numa crise assim tão grande, assim, entrei em crise com a medicina, cheguei para meu pai e falei, pai, olha só, me formei, estou terminando agora minha formatura, não vou exercer. Imagina para o meu pai ouvir um treco desse, né? Ele não teve nenhum acesso, não, ele respeitou totalmente, mas ele ficou assim, totalmente... Ele falou, meu filho, olha, eu devo confessar que eu percebi que esse ano você meio que soltou, todo mundo se estuda pra caramba no final do curso e você simplesmente soltou a rédea. Deu para perceber que você perdeu o interesse. Mas eu estou meio pasmo, né? O que você vai fazer da vida, né? E eu adorava pintar. Eu gostava, assim, de pintura a óleo, né? E aí eu falei, eu vou ser pintor. Aí meu pai falou, meu Deus do céu, agora quem vai sair dos trilhos sou eu, não é você não, né? E aí, enfim. Virou artista plástico. Virei artista plástico durante um ano. Esse ano foi o ano do plano cruzado
no governo do Sarney. Eu lembro disso. Ele congelou os preços e as pessoas começaram a investir em obra de arte. Rapaz, eu fiz exposição individual, vendi quadro em galeria, ganhei um dinheiro com aquilo ali, vivi aquele ano do dinheiro que eu ganhei como artista plástico e com uma vida completamente livre, né? Olha e, meu só. Deus do céu, adorei esse negócio, né? E aí, mas o plano cruzado entrou em crise. Acabou, no final né? do ano foi pro buraco, o plano cruzado foi tudo pro buraco, as pessoas pararam de comprar obra de arte e eu fiquei duro. Ficou desempregado. Fiquei desempregado. E tem isso, eu falei, vou arrumar um emprego. Não vou trabalhar como médico, não vou arrumar um emprego. Ninguém dá emprego para quem se forme em medicina que não seja ser médico. As pessoas olhavam meu currículo e falavam, eu vou dar emprego para o médico? De jeito nenhum. Então eu fui punido por ter me formado em medicina. Aí eu acabei voltando. Eu falei, bom, eu vou voltar. E aí voltei, uma amiga que fazia curso de desenho comigo, ela chegou e falou assim, você conhece medicina alternativa? Eu falei, não conheço nada. Ela falou, tua cabeça como é que é? Eu falei, aberta. Ela falou, então lê isso aqui. Aí eu li o negócio, era o Manuel Lezaeta Acharán, um chileno, um padre chileno, que escrevia um monte de maluquice sobre os problemas de saúde e doença, como ele interpretava. E ele metia o pau no leite e derivados. E eu tinha uma rinite alérgica muito forte. E ela falou assim, olha, esse negócio de você ficar espirrando toda hora, gripado e tal, isso tem a ver com leite. Eu falei, será que esse maluco tem razão? Aí eu falei, bom, vou fazer um teste. Virei vegano do dia para o outro. Eu cheguei vegano mesmo, nenhum produto animal. Eu falei, amanhã eu sou vegano. Pronto. Aí entrei nessa, pedi ajuda para o meu irmão Macro. Falei, me ensina aí algumas coisas aí, porque senão eu vou ficar desnutrido. E ele me ensinou, porque medicina você não aprende nada de nutrição. Nada. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer isso. Fiz o negócio, fiquei uns 2 ou 3 anos vegano. Em uma semana a minha alergia sumiu. Completamente. Os meus amigos falavam assim, isso não é cientificamente comprovado. Eu falei, meu amigo, eu sou cientificamente comprovado. Eu parei de usar o negócio, eu melhorei. E aí eu fiz teste, obviamente. Vou inserir e vou ver. Nossa, quando eu inseri, eu passei muito mal, mas muito mal. Aí eu falei, pronto, achei a destruição da minha vida, porque a minha renite foi pauleira, me atrapalhou a vida em vários momentos. E aí eu falei, esse negócio de medicina alternativa, eu gostei desse negócio. Aí eu comecei a estudar mais aquilo ali para ver. Algumas coisas tinham fundamentação, outras não tinham, tinha um chute danado. Eu falei, não, eu vou na que tem fundamentação. E experimentei muita coisa, né? Para ver como é que funcionava e tal, muita coisa bacana e outras não tão bacana. E assim eu fui transitando a minha vida, foi completamente fora dos trilhos. Mas, na verdade, não é fora do trilho, no sentido no de seu trilho. Era num outro trilho. Esse eu não sabia que existia um outro trilho. Às vezes a gente está num trilho e acha que é só aquele trilho. Não, meu amigo, olha para o lado, que tem outros trilhos do lado. Parece a Central do Brasil, né? Tem vários trilhos, né? Exatamente. Aí eu falei, pô, tem vários trilhos, eu não preciso seguir um caminho só na minha vida. Que conversa é essa que eu tenho que ser um caminho linear? Que eu acho que os engenheiros, né, Eduardo, vão ficar incomodados com o caminho linear. Mas eu não tenho que seguir caminho linear, não. E aí eu fui seguindo o meu caminho aleatório, que foi me abrindo várias oportunidades, assim, primorosas de conhecer coisas maravilhosas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Então, assim, em resumo, quando eu saio dos trilhos, é a chance de entrar num novo trilho. Essa que é a realidade para mim. Não foi aquela de voltar para o trilho. Saiu do trilho, meu amigo, olha que tem outro trilho se abrindo, aí você pula em cima dele e vai. Então a minha vida sempre foi muito com essa trajetória. É uma coisa interessante que você falou, né, Paulo? Agora, como coordenador de um curso coordenador do curso de medicina, e você até comentou aí que a medicina estuda mais a doença e nada de nutrição. Hoje a medicina ainda está nesse estágio ou ela já evoluiu? Olha, ela ainda está nesse estágio, ela ficou pior nesse sentido, vou te dizer, porque com o avanço da tecnologia e com o avanço da indústria farmacêutica também, né, de equipamentos médicos e indústria farmacêutica, isso influenciou tremendamente o médico em direção ao encantamento da doença. A doença encanta o médico. Eu vejo meus alunos assim, eles entram com aquela ideologia de ser médico, de cuidar, depois ele fica encantado com a doença, só quer saber da doença. E a tecnologia de descobrir aquela doença e o tratamento para ela. Não é prevenção.
Não, a prevenção e promoção fica no discurso, assim, pessoas assim que têm formação que nem a minha, aí tem o Que é discurso mais da promoção amplo. e prevenção. O programa Saúde da Família tem isso forte também como uma proposta, mas a tendência dos médicos é querer ficar olhando para a doença. Então, você pegar no curso de medicina e introduzir conhecimentos da área de nutrição é uma briga. É uma briga. Ah, não, isso daí deixa que a nutricionista vai resolver. Eu falei, não, peraí, um médico tem que saber um básico de nutrição, gente. Não é possível isso. Então, aqui no curso eu criei, que na verdade eu criei não, eu chamei o pessoal da nutrição, falei, cria uma eletiva para mim, nutrição para médicos, para medicina. Aí ela lota, a eletiva, a disciplina eletiva lota no curso. Interessante, é. Mas não faz parte do currículo Do obrigatório. currículo da grade obrigatória. É, É fica, uma pena, né? é uma pena, mas um dia a gente chega lá, né? Quer dizer, a gente vai torcendo aqui, vai torcendo ali. Quando que podiam pensar que aqui no curso de medicina eu ia dar curso de extensão? O coordenador ia dar curso de extensão e meditação. Quando que você consegue ver isso no curso? Eu, há 3 anos atrás, eu criei a disciplina de saúde e espiritualidade como eletiva, aberta para a medicina e para os outros cursos. E você não via isso. Agora você já vê em várias faculdades isso já Isso é mobilizado. muito bom, né? Em Harvard é currículo obrigatório, não é mais uma recomendação, é obrigatório. Em Harvard, que é a maior escola do mundo, né? Então, É. na verdade, você tem hoje um movimento diferenciado acontecendo também, né? Agora, entrando É. nesse campo da meditação aí, Paulo, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória aí, sobre essa questão. Hoje, às vezes, a gente ouve algumas coisas, né, sobre meditação, várias vertentes, várias possibilidades, mas traduzindo tudo isso talvez de uma forma um pouco mais prática, mais simples para o nosso ouvinte que está iniciando, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, tem uma coisa que é muito comum, né? Quando eu começo a tratar a questão da meditação, eu chamo o grupo que começa. Eu tenho 2 cursos, o básico e o avançado de meditação, né? É meditação, desenvolvimento da consciência para uma criação de uma realidade melhor na sua vida, né? A meditação é só uma ferramenta. Se você só fica parado, respirando, sentado de olho fechado, mas não trabalha o seu desenvolvimento pessoal, não serve para nada. Aquilo ali só te relaxa, mas efetivamente não te leva a algum lugar maior, né? Então, as pessoas, quando eu começo o curso de meditação, eu falo assim: qual é a sua expectativa? Aí as pessoas dizem assim: a minha expectativa é porque eu sou muito ansioso, eu quero relaxar. Eu falei: então você está no curso errado. Aqui é um curso de meditação, eu posso te dar um curso de relaxamento, você quer? Aí as pessoas, como assim? Eu falei: relaxamento na meditação é efeito colateral da meditação. A meditação é um propósito de você ampliar seu grau de lucidez, sua capacidade de realização. Por quê? Porque você sai da mente dispersa, vai para uma mente que está focada. E aí você está plenamente presente, você está atento ao que você está fazendo, e aí você vai observar melhor as suas atitudes, seu comportamento, uma série de outras coisas, né? Então, as pessoas falam assim: mas eu não vou conseguir meditar, eu não paro quieto, minha cabeça não para quieta, como é que eu vou ficar sentado parado? Eu vou ficar louco com isso. Eu falei: gente, todo mundo pode meditar. Então, eu começo a dar meditações para as pessoas, que é a meditação que o Ocidente aguenta, que são meditações guiadas. Quando a meditação é solta, que eu pratiquei também durante muito tempo, e às vezes quando eu pratico a meditação do budismo tibetano, que é a shamatha, é uma meditação que você está parado, é você e você mesmo e ponto. Essa meditação para o ocidental, ela é muito desafiadora. A gente não aguenta muito tempo, e a tendência é largar. A menos que você tenha alguém que te oriente, que vai te estar o tempo todo do teu lado, você vai largar. É assim, é tácito isso, né? Você tem o John Kabat-Zinn, que é da Universidade de Berkeley, que faz várias pesquisas com meditação. Foi ele o lançador do Mindfulness, né? E aí, entrou na moda aí, meditação, atenção plena, né? E aí ele criou todo um método de 8 semanas, eu até fui treinado para ser instrutor de Mindfulness e tudo, e depois de um tempo, o John produziu um trabalho que ele falou assim: olha, depois de 3 meses, 80% do povo larga, não faz a meditação. E são várias técnicas diferentes que são dadas, né, e tal. Por quê? Porque a técnica pela técnica não sustenta.
você precisa de algum propósito nessa tua técnica e trabalhar esse propósito. E esse propósito é estudar a si mesmo, aprofundar o estudo sobre você. E nesse aprofundamento, você precisa ter alguém mais experiente para te ajudar nesse mergulho. Para você não ficar com medo, para você também não largar a família, largar tudo. Agora eu vou largar trabalho, vou largar tudo, vou viver no Himalaia, numa caverna. Porque aí tem gente que às vezes tem um surto desse, né? Você fala, amigo, não é para isso meditação, né? E ninguém precisa ir para a caverna, nem precisa largar a mulher, largar filho, não precisa largar nada. O que você precisa é aumentar a sua presença onde você está. Se você amanhã achar que precisa largar, você larga. Mas não é porque você teve um acesso que acha que só vai meditar agora o resto da tua vida, ficar sentado numa cama de prego. Isso aí não faz sentido, isso é a caricatura, né? Sim, E aí, sim, no final das estereótipos contas, aí. estereótipos. No final das contas, as pessoas na trajetória do curso, eu vou explicando também o que é campo de energia, que nós temos um campo, o planeta tem campo, tudo tem campo de energia. Você também tem, todos os seres vivos também têm. Quando você medita, você altera a vibração desse campo naturalmente, né? Quando você está com raiva, você altera. Quando você está em paz, você altera. Quando você está amoroso, você altera. E esse fluxo, essa modificação, você tem como moldar isso com algumas estratégias de meditação. E aí você vai começar a definir, que eu chamo no meu livro Criadores de Realidade, você resolve pegar o timão do seu navio. Porque parece que o teu navio está à deriva, né? O usuário, o ouvinte que está ouvindo a gente, né, que vai ouvir aí o podcast, ele sente claramente que a vida dele está à deriva. O timão roda para um lado, roda para o outro, as crises chegam, pegam ele de surpresa, as coisas acontecem, ele parece que não tem comando sobre a própria vida, né? Eu conheço 200 milhões de pessoas assim, e as pessoas vão se frustrando, elas entram em síndrome do pânico, em transtorno de ansiedade, que virou a epidemia do século, né? Século XXI, isso vai tomar geral. Na faculdade eu vejo os meus alunos gravemente enfermos por conta desse transtorno, vários jovens com isso. Eu estava no congresso em Belém há umas 3 semanas atrás, no congresso de educação médica, todas as universidades presentes, todas discutindo o que a gente vai fazer com isso. Não é curso de medicina, não. Todos os cursos estão passando por isso. Os jovens, adolescentes na faixa de 15 até 20 e poucos anos, com transtornos de ansiedade graves, sérios, né? Então, como que você lida com isso? Acabei de receber uma ligação de um colégio que está pedindo socorro. Falou, Paulo, eu soube que você faz meditação, dá aula de meditação. Dá para vir aqui no colégio, preparatório de vestibular, garoto de primeiro ano do ensino médio entrando em transtorno por ansiedade por causa de vestibular, que é daqui a 3. Né? Nossa. Então, assim, a gente está numa o próprio problema do suicídio, né? Nessa faixa etária, né? É um problema grave. Né? Eu estava conversando com o coordenador da USP, coordenador da medicina, que ele dá consultoria para nós aqui, e ele estava falando, olha, teve um semestre na USP que 8 suicidaram assim, pá, rapidamente um atrás do outro. Então, como é que é esse fenômeno, né? A gente está vendo isso a nível internacional, é uma epidemia, e essa epidemia tem a ver com o nosso modo de vida, com o estilo de sociedade que a gente adotou, essa história de você encontra a pessoa, todo mundo se encontra e diz, estou correndo atrás. Eu falei, para de correr atrás, meu filho, todo mundo está correndo atrás, está adoecendo. Agora a gente tem que parar de correr atrás, não tem que correr atrás de nada. Agora você tem que... A sociedade tem que parar um pouco, tem que olhar para a sua própria vida e falar que vida nós queremos como humanidade para o futuro, porque senão a humanidade não vai ter futuro, né? Não é só pelo transtorno de ansiedade, né? Por todas as crises que estamos vivendo, a mais grave é a ambiental, né? Então, a gente tem um cenário de perspectiva futura bastante complexo, bem diferente da minha época, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Aonde que a gente vai levar os nossos jovens a retomar a perspectiva da vida deles e retomar o seu timão, né? O timão do seu navio, assumir a responsabilidade, sair do papel de vítima, que o mundo está contra mim, para protagonista, né? A autoria da sua vida. E como que a meditação pode ajudar uma pessoa que não sabe absolutamente nada de meditação, mas já ouviu falar e gostaria de começar? Qual que é a recomendação? Olha, o melhor é procurar um centro que trabalhe isso, né? Geralmente os centros de yoga,
né, que trabalham yoga, e hoje isso tá uma febre, né, espalhado para todo canto, tem yoga de graça na praia, no Rio de Janeiro e tal. Então você tem, nesses centros, faz parte do yoga um momento de meditação. É um bom começo. Você começa pelo corpo, né? Você Certo. começa trabalhando o corpo. Ninguém vai mandar você ficar pendurado que nem morcego de cabeça para baixo logo que você entrar numa yoga aqui. Todo mundo tem medo disso, né? Não, vai botar você em posições que você aguenta, que é confortável, que dá para você fazer e tal. E com isso você vai se familiarizando, né? Antigamente era mais complicado, porque você tinha que se ligar a um guru, a um mestre, entregar todos os seus bens, sabe aquelas coisas bem de anos Sim. 70, anos 80? Mas isso não tem, até existe no Oriente, isso ainda é muito forte culturalmente, mas isso não faz mais sentido, né? Século XXI fala, olha, isso aí, meu amigo, não funciona, desmascarou um monte de guru por aí, né? Então, na Verdade. verdade, a gente tem que procurar esses centros onde isso já está estabelecido, com pessoas razoáveis, que não vão pedir para você entregar nada para ele, nem nada do Exatamente. gênero, e você vai para lá treinar, né? Ou então pegar curso com pessoas confiáveis, né? Que tem vários cursos. Primeira meditação de curso que eu fiz foi meditação transcendental na década de 80, né? Que era do Maharishi Mahesh Yogi, que era aquele cara dos Beatles, né? Foi o guru dos Sei. Beatles, George Harrison, quase perdeu a cabeça por causa dele e tal. E ele criou a meditação transcendental, que foi a primeira vez que uma meditação entrou sistematizada para o Ocidente. Até então era só o Oriente, o Zen budismo que praticava e tal. Depois ela entrou sistematizada sem conotação religiosa no Ocidente, foi a meditação transcendental. E aí, meu amigo, foi uma profusão de meditações que foram surgindo com as mais diferentes técnicas, né? Eu indicaria a meditação das rosas, por exemplo. Meditação das Rosas é ligada à escola de leitura de aura de Piracanga, que é uma comunidade na Bahia, e a Meditação das Rosas, que eu fiz o curso, e eu acho que eu considero hoje uma das mais potentes meditações disponíveis, E o né? que ela tem, assim, de diferente? Vamos lá. O que eu conheço, assim, um pouco, não vou dizer que eu conheço. Eu não conheço meditação. Eu já fiz algumas guiadas, né? Que é mais aquela que você relaxa o corpo, e aí depois você fica observando a respiração e tentar concentrar só na respiração, sem pensar em nada. Dali a pouco, se você percebe que a mente saiu, aí você só percebe sem julgamento e tenta voltar de novo com calma e segue daí. Alguns momentos você deixa a mente fazer o que ela quer, tal. Então eu conheci algumas meditações assim, tem até aplicativo que faz isso, né? Enfim, né? Aí eu também, assim, na década de 60 não, desculpa, eu não sou tão. Eu ainda. Está Na dando década aí. de 70 e 80, início de 80, eu tinha um vinil em casa do Frei Albino Arese. Já ouviu falar desse cara? Não ouvi Frei falar dele, Albino não. Arese era um bolachão, um vinil que tinha eram umas sessões de relaxamento guiado, né? Que praticamente Aham, você entrava lá em alfa, né? Para aham. você, se você não cuidasse, você dormia, né? Mas era Geralmente. interessante também, né? Mas como seria uma meditação para alguém saber o que a pessoa tem que fazer na meditação? Tem que respirar, não pode pensar em nada, tem que se concentrar na respiração. O que que De modo acontece? geral, como é que é? A meditação, a base dela é o que você falou. Quer dizer, você senta, você observa a sua respiração e toda vez que sua mente começar a vaguear, você volta para a sua respiração. Essa é a base da meditação em geral, né? Todas as meditações têm esse ponto de partida. Depois elas vão migrar para outros aspectos, etc. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, todo mundo pensa isso, mas Paulo, como é que eu vou fazer para eu parar de pensar, para eu não pensar em nada? Falei, amigo, olha só, o seu cérebro foi estruturado para você pensar e não para não pensar. Então, ele não sabe o que é não pensar. Ele vai pensar no sonho, ele vai pensar em outras formas, ele vai pensar, meu amigo. É a mesma coisa que você pedir para o oceano. Isso é o lama budista, o lama Padmasambhava, que é do Rio Grande do Sul, né, um lama brasileiro. Ele fala isso. Você vai pedir para o oceano para parar de fazer onda?
Não dá, meu amigo. O oceano vai produzir onda, o seu cérebro vai produzir pensamento. O problema não é ele produzir pensamento. O problema é você seguir o pensamento que ele produz. Ah, sim. Aí vem o artifício da respiração. O artifício da respiração é que ela é sua âncora. Toda vez que você se pegar seguindo uma historinha que a mente criou, você volta para a respiração. Você não pega esse trilho. Esse trilho você não segue. Entendi. Entendeu? Então, essa é aquela coisa. Você sentou. Não, Paulo falou para eu sentar, vou respirar agora. Hoje eu vou respirar. Cala a boca, todo mundo aí em casa, porque eu não quero que ninguém fale, porque hoje eu vou respirar. Aí você senta lá, começa a respirar, e aí daqui a pouco vem um pensamento: ai meu Deus, será que eu desliguei o fogão ou não desliguei? Eu não me lembro se eu desliguei ou se eu não desliguei. Exatamente. Você desligou o fogão, só que a tua mente arrumou um negócio para você se preocupar. E aí você seguiu aquilo. Agora eu não consigo mais respirar. Como é que Aí você levanta, confere se o fogão desligou ou não e volta e senta. Aí senta, aí pronto, agora o fogão está desligado. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci de mandar um e-mail para aquela pessoa do trabalho. Será que ela está chateada porque eu não mandei o e-mail? Aí você começa a criar uma história. Essa história não existe. Exato. Você está criando. Verdade. Aí você se dá conta, opa, historinha. Aí você bota uma tarja assim escrita em cima do teu pensamento, historinha. Aí volta para a respiração e começa a respirar. Não vai dar 3 segundos, você já está produzindo outro pensamento e doido para sair atrás dele. O que eu comparo? É que nem a pessoa sai para passear com o cachorro. Quando o cachorro é educado, ele anda ao lado da pessoa. Quando o cachorro é deseducado, ele arrasta a pessoa com aquela coleira puxada e ele vai-se embora. Assim é a nossa mente. Você tem que domesticar sua mente para você dominar e dizer para onde você quer que ela vá. Se ela vai seguir aleatoriamente, você vai ser que nem o cachorro arrastando o dono. Você vai parar em qualquer lugar e nem sabe qual lugar que você quer parar. Então, na verdade, a natureza básica da meditação é essa. Mas quando você tem alguns referenciais que você começa a construir imagens durante a meditação, imagens direcionadas, isso ajuda a domesticar a mente. Você começa a usar símbolos que você não está familiarizado, você começa a usar arquétipos que você não está familiarizado, aí a mente ela dociliza, ela fica assim, ué, bacana, isso parece chocolate. Acabou de botar um chocolate, eu quero provar isso. Então você dá uma guiança e você começa a orientar a mente para seguir um caminho. Esse caminho, ele não tem nenhum sentido específico. Ele é só para poder concentrar sua mente num único ponto e parar de divagar em vários pensamentos diferentes, aleatórios. É uma estratégia, uma manha para você driblar aquela mente, entendeu? Por isso que eu gosto muito de meditações guiadas. Mas a minha meditação, por exemplo, guiada, ela tem um início que é sempre a mesma coisa, que é a meditação do manto harmônico, depois ela varia. Você não vai saber, quando eu estou guiando, para onde você vai. Porque se você tiver a mesma guiança, toda vez a mente acostuma e a gente não dirige, ouve, conversa. Tudo no automático, sem o automático, foco. Isso vai para o automático. E aí não adiantou nada. Você vai ver um pensamento, você vai sair na historinha e ainda vai levar aquela meditação e dizer que meditou. E não meditou nada. Agora, Paulo, uma coisa. Eu entendi que, então, a meditação é uma parte dela, é você adestrar a sua mente, vamos falar dessa forma mais figurada, você está adestrando ela para um determinado foco. Mas o que, por exemplo, difere as outras meditações por exemplo, da meditação das rosas, que você falou que é uma que você gosta? É porque a mente trabalha com representações, né? Por exemplo, a mente ela não sabe quando você está de olho aberto ou olho fechado. Isso é incrível, é meio doido isso, né? Porque olha só, se você fechar os olhos e imaginar uma cena triste, você não vai começar a chorar? Teu coração não vai disparar? O teu corpo vai responder pelo comando da mente. E o seu cérebro não vai interpretar, ô corpo, fica quieto aí, porque isso é mentirinha, ele está só imaginando. Não existe isso. O corpo vai acreditar, porque aquela produção dentro da tua mente vai ativar todo o circuito e ele vai acreditar que aquilo é pura verdade. Quando eu crio um estado de mente cujo foco, aí que vem agora o desafio, o teu foco é o vazio.
Aí você vai falar, vai ficar com a cara que eu estou vendo o Jefferson fazer agora. Ai, meu Deus do céu, como é que eu foco o vazio? É porque, assim, como é que é focar o vazio? Eu criei um dilema na mente. E a mente vai ficar ali tentando descobrir que vazio é esse. Como é que é o vazio? E ela vai então estar centrada num único ponto. A meditação das rosas, ela vai trabalhar muito além disso, porque ela vai estabelecer que a sua mente está dando um comando para o teu corpo, que a organização dos fluxos fisiológicos e energéticos do seu corpo vão estar rodando de forma absolutamente harmônica. E ao fazer isso, você estabiliza a dinâmica do seu organismo e a dinâmica do seu sistema nervoso autônomo, no equilíbrio do simpático e do parasimpático. E você vai entrando num estado que é um estado de êxtase mental. Aí você começa a secretar algumas serotoninas, dopamina, melatonina. Esses hormônios começam a entrar no circuito e vão te dando uma sensação de leveza e bem-estar muito grandes. E quando você está nesse estado, você tem acesso à sua linguagem, que é uma linguagem que a gente meio que deixa em segundo plano, mas ela é muito preciosa, que é a linguagem da intuição. Mas a intuição verdadeira, não é imaginação. Intuição não é imaginação. Então, quando você tem um insight sobre sua vida, tem uma sacada, isso veio desse lugar, de uma intuição mais profunda que ela brota. Mas ela só brota quando você consegue estar nesse estado. Então, por exemplo, Newton descobriu a lei da gravitação não quando ele estava em cima da fórmula matemática. Ele ficou, aí encheu a paciência e foi deitar embaixo da macieira. Quando a maçã caiu, ele falou, pronto, eu descobri. Né? O Einstein também, eureka, descobri. Então, ele descobriu no momento que ele estava relaxado. Quando ele aumentou a tensão mental, ele não conseguiu descobrir, ter esses insights. Quando ele relaxou para esse estado mental, aí então essa intuição, que é uma linguagem mais profunda que todo mundo tem, ela veio à tona com o arquétipo que você precisava, que era a deixa que você precisava para completar aquele teu raciocínio lógico. Então, na verdade, a gente tem que sair dessa fantasia de que intuição é coisa de criança que fica fantasiando o Walt Disney e tal. Isso não tem nada a ver com intuição. Isso é criação, criatividade e imaginação. Intuição é uma outra história. Só que como ela ficou meio na caricatura das coisas, como a meditação, como o yoga, como outras práticas, né? Aí você acaba desvalorizando esse processo e hipertrofiando a mente lógica analítica, né? Que ela é fundamental. Sem ela, a gente não tinha realizado nada do que a gente realizou. Mas a mente lógica analítica, ela está a serviço de uma mente mais ampla. Aí a mente ela não está encarcerada no cérebro. Ela é uma produção mais ampla que ela não está ligada única e exclusivamente à lógica analítica. Isso para o engenheiro é meio difícil, né, Eduardo? Mas de alguma maneira. Mas então, esse, né? Quando a gente começa a pensar muito racionalmente, né? Mas essa questão da intuição, ela é interessante, porque muitas vezes, quando a gente pensa racionalmente, a gente não chega muito a conclusão nenhuma, principalmente quando você tem que decidir por coisas meio similares, vamos dizer, né? Aquela velha história, vou pegar... caso ou pega uma bicicleta, ou sei lá, quando você tem algum nível de decisão que não é aquela diferença, não é evidente a diferença. Não é evidente a diferença. Então você fica, será que eu faço isso? Não sei, porque tem esses pontos positivos. Faço isso? Não, tem esses outros lados, né? Agora, se você deixar de lado a questão racional e tentar usar o sentimento ou essa intuição, essa coisa assim, é aquele hint mesmo, é aquela... Eu não sei porquê, mas eu acho que é isso, né? E isso é um desafio, eu digo, para a gente perceber. Mas eu entendo que a meditação auxilia isso. Ela vai desenvolver essa habilidade, porque isso é uma habilidade, né? Da mesma maneira que eu dirigi um carro, é uma habilidade. Então, a intuição é uma habilidade que você tem. Tem uns que tem mais, porque que nem o cara é pianista desde que nasceu. Eu, para tocar um piano, vai ser uma desgraça. Então, vou ter que treinar muito para conseguir. Intuição também é a mesma coisa. Tem gente que tem uma mente muito mais lógica, analítica,
e ele vai apanhar um pouco com a intuição, e tem gente que é altamente intuitiva desde nascença, e ela vai apanhar com a lógica analítica. Né? Você falou uma coisa que, para mim, acontece é muito comum. O Jefferson me conhece. Quando tem algum problema técnico, software, qualquer coisa, tá acontecendo assim, não tá funcionando, sei lá, aí eu começo a quebrar a cabeça. Pode ser com um site, com qualquer coisa, é código, não sei o quê. Aí eu fico quebrando a cabeça, aí eu falo para ele, cara, não sei o que é, vou fazer outra coisa. Aí passa meia hora, eu consigo. Aí quando eu tô fazendo outra coisa, daí eu falo, acho que eu posso tentar isso. Aí eu vou lá, funciona. Porque aí você permitiu, porque você saiu daquele momento lógico. É impressionante, é muito comum comigo. Eu fico, chega uma hora que eu falo, não, para, agora deixa quieto. Daí eu vou fazer outra coisa, daí de repente vem e eu enxergo um caminho que eu não tinha visto antes, né? Enfim. É porque a gente acredita, o nosso maior problema, a nossa maior cegueira está nas crenças, nas nossas verdades, nas nossas certezas, né? Nietzsche falava que as certezas são mais venenosas do que pequenas mentiras, né? Então, na verdade, quando a gente tem muita certeza de alguma coisa, estragou. Entendeu? Por quê? Porque você fixou as coisas. A vida é movimento, a gente está o tempo todo descobrindo novas coisas. A ciência, ao contrário do que se pensa, a ciência ela não tem nada de exata. A ciência exata é uma piada, a gente falar isso, porque a ciência muda o tempo inteiro. O tempo inteiro os referenciais são questionados. Alguém testa e fala assim, aquilo que descobriu não é bem assim. Eu testei dessa maneira e é assado. Então, verdades que antes estavam muito contundentes, deixaram de ser verdades. Na medicina, isso é uma atrás da outra, diga-se de passagem. Então é muito engraçado. Isso é verdade. Eu não acredito em nada. Eu falei, então você não pode ser médico, porque assim, é evidente que você está trabalhando com uma ciência que muda o tempo todo. Então, como é que você pode querer fixar as coisas, as doenças de um jeito, tratamento de um jeito? Isso não pode ser assim, criatura. A ciência não é assim. Tem que olhar de uma maneira um pouco mais holística. Agora, deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade. Diga. A alimentação influencia na nossa capacidade de meditar ou não? Totalmente, totalmente. Porque quando você come um alimento pesado, toda a sua energia vai para o abdômen. Né? Claro. Então você naturalmente tem que digerir aquilo, teu corpo sabe. Agora, pessoal, todo mundo lá para a barriga para resolver o que tem lá embaixo. E aí a sua energia vai para lá. Aí você sente sono, sucuri, come o boi e dorme, não é? Então, na verdade, a gente, quando come, como é que você vai querer agora que tua mente entre num estado de êxtase se a energia está toda para baixo? Não tem como. Então, você come uma fruta, come uma coisa leve, não tem problema de influência. Mas se você vai tomar coisas que são excitantes, café e coisas do gênero, eu sempre falo para o pessoal, antes do meu curso, eu chego assim, tem uma lanchonete na entrada do auditório que eu dou o curso, aí todo mundo tomando cappuccino, café, comendo pão de queijo. Eu falei, a meditação hoje vai arrebentar, gente. Por quê? Porque a gente não vai sair do chão. Vocês comeram uma âncora. Como é que a gente vai conseguir meditar, gente? Aí fica o estômago fazendo barulho, a pessoa não consegue meditar direito, não se sente em paz, né? Se sente perturbada. Eu falei, gente, não dá. Então, assim, não dá, não é porque o Paulo está dizendo, é só você testar, experimenta e ver. E qual é a recomendação? Qual é a recomendação para você meditar? O ideal é você com meditar... certo jejum ou não? Não, olha, você tem diferentes estados. Quando você está em jejum mesmo, né? Aí você medita, você rapidamente entra nesse estado de êxtase que eu falei para você. Quando você está com uma alimentação que não é pesada, que é suave, você vai demorar um pouquinho, mas também vai. Um jejum de quantas horas, assim, que seria bom? Por exemplo, eu levanto de manhã e medito. Antes de tomar o café da manhã, por exemplo. Porque dormi a noite toda, acordei, ao invés de logo tomar um café, eu medito. No máximo, tomar uma água. Tomar uma água, tudo bem? Não, tomar uma água, pode até tomar um suco de fruta, se sentir necessidade, isso não tem problema. Agora, não tome café. Porque tem gente que chega de manhã, acorda, fuma um cigarro e toma um café. Aí isso vai atrapalhar um pouco. Isso não é assim uma coordenação. O cigarro eu não fumo. Mas tem gente que Mas eu tomo café. Tem gente que acorda, vira na cama, pega o cigarro e acende na cama. Nossa, não, eu não fumo. Ainda bem que eu não fumo, né? Mas assim, o café que eu recomendo,
Você não faça o café na hora que você vai meditar para depois tomar. Isso não vai funcionar, porque o cheiro do cafezinho é uma delícia. É Então você vai verdade. ficar ali pensando no café, vai entrar em guerra com o café. Não faça Pronto. nada. Vai meditar e depois você levanta e você faz seu café e tal. Quanto Então, tempo, quando. Paulo? Quanto Olha, tempo? a meditação, para ela ter efeito nas ondas cerebrais, ela precisa do mínimo de 20 minutos. 20 minutos de Hum, meditação. Pode fazer 2 sessões de 10. Você faz 10 minutos, depois você espreguiça, né? A coluna fica um pouco dolorida, você mexe um pouco, depois você volta para o lugar, faz mais 10 minutos. Porque o efeito na sua fisiologia que vai diminuir sua pressão, que vai melhorar a depressão, que vai reduzir medicamento que você toma, todos esses efeitos biológicos que tem mais de 10 mil trabalhos mostrando isso, eles só acontecem quando a meditação é no mínimo de 20 minutos. A meditação que você faz em 10 minutos não é propriamente uma meditação, é um relaxamento mental que você está fazendo. É muito útil, viu? Para quem está ansioso, para quem tem dificuldade para dormir, para quem vai fazer um exame, uma prova, vai fazer uma entrevista para trabalho, é útil. Você só senta, fica ali. Não precisa ficar em posição, não. Está sentado, pode ficar ali, baixa os olhos um pouco, finge que você está ali olhando para o chão, entendeu? E aí você vai respirando cada vez mais lento. Acho que tem um podcast meu que eu falo isso, né? Você respira, aí você inspira lentamente, expira profundamente, e quando soltar, solta bem devagarinho. O ar vai saindo entre os lábios, assim, bem devagarinho. Demora mais para soltar. E você faz isso outra vez. Só de eu falar, vocês dois já estão dormindo. é É isso que eu Aí, ia verdade. falar. Não, A eu já tô proposta é essa. começando. Essa é a a Eu já tô proposta, proposta. aí começando. você vai Vamos fazer entrando uma nesse. meditação então aí, Paulo. Guia Quer nós aí. Vamos fazer? lá. Então tá Vamos. bom. 5 Então minutinhos. vamos Antes Vamos. fazer. agora tá no final, nós vamos entrar para falar do podcast seu. Então vamos Antes, lá, Tá, eu vou vamos fazer um meditar. exercício aí. Vamos lá. tá ok. Então, o que é bom nesse primeiro momento é você sentar confortavelmente, mas evitar que você tenha que ficar muito relaxado no sofá, por exemplo. Procura uma cadeira onde você pode se sentar e se manter um pouco ereto, sem forçar. Aí você deixa o seu queixo um pouquinho inclinado para baixo, pouca coisa, só para relaxar a musculatura do pescoço. E você fecha os olhos, deixa os lábios ligeiramente entreabertos e você vai olhar agora para a sua respiração. Observar. Seus braços apoiam sobre as pernas. Se você quiser, pode ser com as palmas viradas para cima ou viradas para baixo. Você agora apenas observa o ar entrando e o ar saindo, sem você se ocupar de interferir na respiração. Você olha essa respiração, que às vezes é curta, às vezes é longa, às vezes você pode sentir a necessidade de bocejar. Não interfere, deixa o ritmo natural do seu corpo. Você vai sentir essa respiração. Sente o seu corpo se movimentando com a respiração. O corpo todo. Observa o seu tórax. Observa que os braços também se mexem. Observa que a sua bacia também se mexe. Observa profundamente e você vai ver que até as suas pernas e os pés também se ressentem da onda da respiração. Observa o pescoço, observa a cabeça, a posição do seu corpo e agora altera um pouco a sua respiração. Você vai inspirar profundamente, puxando o ar, imaginando que você está numa onda e a onda está subindo e você está inspirando. E depois essa onda vai descendo e você vai expirando lentamente, bem lentamente. Por entre os lábios você vai soltando esse ar suavemente. Vai até o final. Aí depois você puxa de novo, sem pressa, com tranquilidade, sem muita intensidade. Apenas sente esse pulso, essa onda do mar que chega, você sobe inspirando e você desce expirando.
soltando o ar lentamente. Você vai percebendo que a energia do seu corpo vai mudando de padrão. Observa se você sente dormências, se você sente formigamentos. Às vezes a mão aquece, às vezes a mão esfria. Tanto faz, mas observa o que surge no seu corpo. Se tem alguma tensão no corpo, manda o ar lá para aquela tensão. Quando você inspirar, imagina que o ar está indo para aquele ponto e está relaxando. Quando você expirar, imagina que está relaxando. Como a onda que relaxa, aquele lugar de tensão do corpo também relaxa. E você mantém a sua mente centrada no seu corpo. Você mantém ela ocupada, observando, identificando o que acontece, que sensações você tem, o que surge, o que brota em você. Aproveite esse estado de paz, de repouso, de tranquilidade. Se você puder, você imagina que o teu corpo está expandindo e você está ficando grande, mas não como corpo físico, mas como se fosse um campo de energia que se expande e ocupa todo lugar onde você está. E você imagina que é como se fosse uma bolha protetora, um espaço de proteção e de paz, que é o seu espaço, que você pode criar ele a qualquer momento, em qualquer situação que você estiver vivenciando. Você não precisa ter um lugar especial. É só você mesmo comandar a si mesmo. Na medida que você for se sentindo mais tranquilo e à vontade, você pode recuperar a consciência do corpo, prestando atenção nos pés, agora prestando atenção nas pernas, na bacia, no abdômen, na sua região lombar, no seu tórax, nos seus ombros, braços, mãos, pescoço, cabeça, face, os olhos, nariz, boca, orelhas. E agora tenta perceber o corpo inteiro, todo ele, o conjunto todo. Observa isso. Observa de novo a sua respiração nesse conjunto todo. Respira fundo, relaxa. E agora você pode ir retornando, abrindo os olhos, espreguiçando e voltando para a vida comum. Excelente, Paulo. É assim. Aí é Hoje assim que eu brinco com todo mundo. tá certo, né? E aí só o que muda é o ponto central dessa meditação que estende, eu entendo, né? Se você quiser fazer para 20 minutos, né? Isso, isso. Aí, na verdade, assim, eu dou outras orientações quando você quer fazer mais longo, né? Certo. Essa é uma meditação daquela pessoa que diz que ela é executivo AAA, não tem tempo para absolutamente nada. Quando Exato. ele já acorda de terno, né? E diz que não tem tempo para meditar. Ele já Aí pula eu dentro falo do para terno, ele. né? Ele já acordou de terno. Exatamente. É uma marrota. E aí ele vai para dentro do carro, vai para dentro do metrô, vai para dentro do executivo A, né? Então ele vai pegar, sei lá, se ele estiver em Nova York, ele vai pegar o metrô mesmo, porque ele era doido de pegar carro. Exatamente. Mas vamos supor que ele está em Nova York, ele vai pegar o metrô, ele pode fazer isso dentro do metrô. Ele senta Exato. Não, lá e verdade, faz. verdade. Acabou. No É. trânsito, Não, mas acabou. o efeito é muito bom, né? Eu mesmo, eu fiz aqui, eu já me senti assim bem
O nível de relaxamento é impressionante, né? É impressionante. Muda. Você está muito nervoso, está tenso, está irritado com alguma coisa, faz isso. Você vai ver como é que muda seu estado de espírito. E o fato de ser guiada é bem interessante, porque para quem não tem prática, é um ponto de apoio muito bom. Né? Não porque tem evita que a mente fique fugindo muito, né? Normalmente eu gravo áudios com solfejos de fundo, né? Tá. Pego um solfejo com um nível de hertz, assim, que é mais tranquilo, que a mente fica mais tranquila, e aí com aquilo ali a pessoa, ela rapidamente entra no estado de relaxamento. Quando você diz solfejo, é uma música ou uma voz? Não, uma música. Uma música. Na verdade, se você botar no YouTube, você vai ter 300 milhões. 300, um monte, tem uns que são meio vagabundos, não são muito bons, não, mas tem outros que são bons, porque solfejos são aquelas esferas musicais que os beneditinos sempre trabalhavam nos cânticos beneditinos, né? Certo, então eram 6 solfejos, e eles têm, e os caras sabiam das coisas, né? Eles só escondiam da gente, mas eles sabiam. É verdade. E aí os cânticos têm o propósito de entonar vibrações que causam impacto na gente. É canto gregoriano, né? Exatamente. Ele tem às vezes quando você põe assim, ele mexe com o corpo de uma maneira que é impressionante. Exatamente, porque os beneditinos, os gregorianos, eles têm essa premissa de que o som, né? O som promove em nós diferentes estados uma vibração. E essa vibração vai afetar nosso funcionamento, nossa mente, estado de mente, modelo de raciocínio. Agora, Paulo, falando lá do Godlines meditação, a gente pode colocar umas meditações lá pra gente, pros nossos ouvintes, a gente vai indicar para eles aí e a gente acompanha por lá, ó. A gente já começa a prática por lá. A minha ideia é essa, eu vou estar dando pequenos pitches de meditação, diferentes meditações que são fáceis das pessoas comuns fazerem, né? Então, a ideia é essa, cada episódio eu vou estar apresentando durante o episódio, um pit stop, onde a gente vai fazer uma meditação guiada com uma das várias que eu oriento, né? São geralmente de pouco tempo, porque obviamente se ninguém vai sustentar um podcast com 2 horas de meditação, imagina. Então, isso é importante. O Godlines, eu quero contar a história de como surgiu isso, porque esse é muito engraçado. Porque, na verdade, na medicina, e outras áreas também, na medicina é muito forte, você tem as guidelines, né? É verdade. Os protocolos para atendimento dos problemas, das doenças, dos tratamentos, etc. Tudo é guideline na medicina. E aí, eu estava no congresso lá no Pará agora, e estava com 2 médicos, a gente estava pegando um Uber, um médico e uma médica. Um era cardiologista e a outra endocrinologista. E aí, me passaram um WhatsApp dizendo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda aos cardiologistas, agora oficialmente, que eles explorem a vida espiritual dos seus pacientes. Porque tem se discutido isso muito, né? Aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm uma vida espiritual mais regular, né? com práticas, etc., elas têm uma melhora mais rápida dos seus estados de enfermidade. Isso tem vários trabalhos provando isso, né? E aí os caras chegaram e falaram, vamos recomendar, pelo sim, pelo não, mal não faz, vamos lá, né? Aí a endocrinologia, eu falei isso para a endocrinologista, ela falou assim, mas cardiologista é muito metido a besta mesmo, porque ele quer controlar o mundo, até mesmo a espiritualidade dos pacientes. Eu falei, não, mais ou menos. Aí o cardiologista falou, não, isso pode virar amanhã uma guideline. Eu falei, não, guideline não. Vai virar uma Godline. Por quê? Porque a espiritualidade, o nome saiu na hora, assim, da minha boca, aí todo mundo caiu na gargalhada, eu falei, gente, gostei desse nome. Já aí, tem o nome do podcast. Aí eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio. Eu cheguei em casa, contei, aí todo mundo riu, meus filhos falaram, vem você com essas maluquices. Eu falei, não, eu vou fazer um podcast. Ah, tá bom, pai. Eles sabem que eu sou meio ruim de transa com a tecnologia. Isso é até bom quem está escutando, né? Quem é ruim, dá para fazer, porque se eu conseguir, acho que todo mundo consegue. Aí eu falei, eu vou montar um podcast com esse nome. Aí eu resolvi montar.
E aí eu segui o espaço de vocês e comecei e consegui lançar. E aí fui lá, botei. Como é que foi essa jornada? Você pensou, porque você estava contando pra gente antes de começar que você nem sabia o que era podcast, né? Exatamente. E como é que foi? O que aconteceu? Eu estava dando um seminário aqui na faculdade, onde eu estava discutindo as diferenças de orientação sexual e como que nós profissionais temos que nos preparar para lidar com as pessoas com as suas diferentes escolhas e apresentações de gênero e tal, transexual e etc. A gente tem que saber lidar com tudo isso e esquecer o preconceito. Aí a discussão pegou fogo, né, e tal, porque esse assunto é um assunto tema bem simples, né? Um tema simplinho, né, para você discutir. E aí, quando terminou, uma aluna chegou para mim e falou: Paulo, você vai gostar disso aqui. Eu falei: o quê? Um podcast. Eu falei: e o que é isso? Ela falou: é isso aqui, ó. Você entra no. Aí eu não vou falar, porque eu não sei se pode falar, né? Pode falar. Entrou no Spotify. Spotify e olha, clica aqui que é o podcast e tal. Eu falei: nossa, mas tem 1 milhão de trocos que aí você abriu. Ela falou: não, olha, eu ouço o Mamilos, ouve esse daqui do Mamilos que é muito bom. Eu falei: tá. Eu falei: gente, que negócio é esse? Eu falei: mas você ouve isso, é só áudio? Ela falou: é ótimo, cara, eu pego um ônibus, fico ouvindo isso, aonde eu tô, fico ouvindo, porque o YouTube você tem que ficar vendo a imagem, é complicado e tal. Eu falei: olha só que coisa, eu vou montar um negócio desse. Aí eu cheguei em casa, falei, né? Vou montar esse negócio. Aí meus filhos caíram na gargalhada e falaram: tá bom, pai, tá bom, você vai montar assim. Aí e nesse sentido eu sou tinhoso, né? Acho que foi a minha educação jesuíta, falar, agora me desafiou. Aí eu resolvi pesquisar. Nossa, eu penei, gente, vou te dizer um negócio. Assim, eu penei porque ninguém me orientou que tinha isso. Eu botava no Google podcast, aí aparecia o Spotify, apareciam as coisas que tocavam. Eu falei: eu não quero isso, eu quero como fazer esse negócio. Aí eu tanto pelejei, que aí caí em vocês. Antes eu tinha caído na escola de podcast, porque eu vi aquela escola de podcast, até parece que esse negócio precisa de escola. Eu vou ver se no YouTube me ensina alguma coisa logo direto, né? E não ensinava nada, os caras davam meio caminho das pedras, aí eu chegava no meio do caminho das pedras, me enrolava inteiro. Tinha que fazer programação de feed. Eu falei: o que é feed, meu Deus do céu? E eu não sabia o que era aquilo. Aí eu falei: gente, esse troço é muito mais complicado do que eu imaginava. Aí quando eu vi vocês ali, não, aprenda rápido e tal, passo a passo, eu falei: eu vou ver esse negócio. E realmente eu fui fazendo, eu falei: gente, olha só, não precisei montar um estúdio em casa. Olha, não precisa montar um estúdio já de primeira, compra um headset bonzinho assim, ó, te dou uma marca e tal, vai gastar tanto. Eu achei sensacional, falei: gente, isso vai salvar a pátria. Aí eu fui fazendo, Que legal. Consegui fazer a primeira gravação, foi um parto. Eu fiz a gravação, eu falei: agora eu faço o que com isso? Como é que eu vou fazer isso parar dentro de um lugar onde as pessoas vão ouvir? E no Spotify eu apanhei até hoje. Não consegui jogar no Spotify porque ele vai dando um caminho para um outro caminho. Eu falei: meu santo Cristo. No meio do caminho eu sempre me perco. Mas aí tinha a recomendação do SoundCloud. Aí quando eu vi o SoundCloud, eu falei: gente, esse negócio aqui é bom mesmo. Eu fui lá, cliquei, fiz o upload e tal, ó, já está no ar. Me deu o link. Eu falei: como é que funciona isso? Ah, não, descobri pelo Megafono. Foi o Megafono, né? É isso Megafono. mesmo. Eu falei: Megafono me deu uma dica, eu fui lá e tal. Aí o cara o próprio falou assim: olha, se você quiser na Apple, se você quiser no Spotify, aí é um pouquinho mais enroladinho para você chegar. Aí, mas esse enroladinho para mim foi enroladão, porque eu não consegui até hoje. Mas o outro, o SoundCloud no ato. Aí dali eu já jogava o link para o Facebook, joguei para o YouTube o link, joguei no WhatsApp. Gente, pessoal, olha, mais um agora episódio. Ouçam, né? Agora ouçam e tal. Mas ainda bem que você não fez pelo SoundCloud. Porque de todas as hospedagens que eu recomendo, a única que eu não recomendo é o SoundCloud. Eu fiz pelo Mas Megafono. Mas você fez pelo Megafono, eu vi que está aqui no Megafono, exatamente. Isso. Tá? E aí. E o Megafono é uma excelente hospedagem brasileira, inclusive. Sim, então, sim. Você dá essa dica no. Exato, a gente dá essa dica, exatamente. Eu segui a risco. Tudo que era para pagar eu não peguei, não. Eu falei: eu vou no gratuito. Eu não sei nem se vai dar certo esse negócio. Aí eu fui botando. Agora,
Realmente, o Spotify e a Apple, eu não consegui resolver os enigmas ainda, né? E aí eu tô vendo como é que eu vou fazer, porque tá todo mundo me pedindo para botar no bendito do Spotify, Então, e eu sabe o tenho que você que saber como é que eu faço isso. quem assistir esse podcast já não vai ser, não vai, essa informação que eu vou passar não vai servir, mas na quinta-feira agora a gente deve fazer uma live que eu vou mostrar como é que faz isso. Ah, então beleza. Eu preciso desse pulo do gato, porque eu não consigo, assim, se eu der um troço pro meu filho, em meio segundo ele resolve sem ninguém explicar ele. Entendeu? Mas eu não sou dessa época, não. Eu já sou meio passado na estrada, eu preciso de alguma coisa me orientando, né? Mas tranquilo. Mas então aí o importante você... foi que lançou, né, o Paulo? O importante foi que tá no ar. Para mim, não quero nem saber. Já lancei, aviso a todo mundo. E pior que tem, as pessoas estão escutando, estão adorando, estão esperando quando é que é o próximo episódio. Olha E aí, tá amanhã, vendo? quarta-feira, é quando eu gravo. Então agora a próxima missão é colocar lá no Spotify, talvez no Google já esteja lá, porque o megafono ele já faz, o Google, na verdade, você não precisa necessariamente ir lá cadastrar. Ele te Ah, acha. E se você fez no é? megafono, é provável que você já esteja no Google Podcast. Depois a gente verifica. Deixa a gente Tá, é. terminar o episódio e eu vou Ok. verificar isso aí. E aí só falta fazer o Spotify e o Apple, que aí você já está em, sei lá, 80% coberto. Exatamente. Essa questão. Mas eu fiquei muito animado. Porque eu Legal. gostei assim, quando chegou o headset, eu falei, pô, é bacana, é bom mesmo. Quando eu botei, eu falei, nossa, a gravação tá limpa, tá Fica bom. bacana e tal. É, Aí um bom áudio e tudo. Aí eu fiz o primeiro, comecei a me divertir com o negócio, falei, gostei desse negócio. Porque o que que acontece? O meu maior desafio depois vai ser chamar as pessoas para participarem. Isso vocês estão fazendo comigo, né? Eu tenho claro. várias pessoas que seria muito bom trazer para entrar na linha do Guidelines. E aí, fazer a entrevista no gênero que vocês estão fazendo, que é uma que eu ouvi no Mamilos, que eu adorei, que fala das pessoas que têm irmãos gêmeos, como é que é ter irmãos gêmeos. Adorei, um negócio sensacional. E eu falei, gente, que bacana, eram 3 pessoas contando seus casos e tal. Fiquei empolgadíssimo com o negócio. E aí eu já estou pensando em bolar um podcast aqui para os meus alunos da faculdade. Falei, gente, eu quero discutir saúde e espiritualidade, só que eu quero que eles montem. Eu falei, olha, eu Isso é já legal. montei, vocês vão entrar lá na escola de podcast, vão aprender como é que o Exato, troço isso mesmo. faz, e aí a gente vai aqui se divertir. Imagina, vocês são jovens, vão espalhar isso para todo lugar e vai ser, acho que, a grande audiência. Isso Então, eu mesmo. tô animado Legal. com esse negócio aí. Muito bom, muito Legal. interessante. E você está usando qual software para fazer a gravação? O O Audacity? Audacity, o Legal. Audacity. E foi É. tranquilo? Foi tranquilo. Na verdade, assim, como eu já gravei muitos programas, programa de televisão, tarará, já dei entrevista, Rádio Nacional, tinha 15 minutos pelo telefone. Eu fazia Ah, entrevistas sobre meditação e tal. Então eu consigo dar uma continuidade no que eu tô fazendo. Eu não sei se falando. na hora de eu fazer uma entrevista, alguma coisa assim, obviamente eu vou ter que editar, e aí edição é uma coisa que já dá uma ralação na brincadeira, né? Verdade. Então, aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Eu até tentei editar um áudio, não deu muito certo no Audacity, porque eu tive preguiça de ler o manual, entendeu? E aí eu tentei ser meio Intuitivo, aleatório, né? intuitivo, não funcionou, não. Acho que eu preciso meditar mais para essa intuição funcionar. Mas eu vou precisar ver o manual mesmo para ver como é que funciona. Legal, Legal, né? Paulo. Muito Muito bom, muito bom. bom. A gente fica feliz assim de ver as pessoas lançando e aí tendo a oportunidade de divulgar o trabalho, né? O trabalho delas e o que elas estão fazendo A e a mensagem, né? vantagem é que o podcast é aquilo que você falou, né, Paulo? A gente pode escutar em qualquer lugar e em qualquer situação, né? Mesmo que você esteja Exatamente. passeando com o cachorro, lavando louça, enfim, né? É uma forma Exato. prática de consumir um É conteúdo, muito né? prático, muito bom. O Pod, você baixa ele e pronto, depois ouve a hora que você quiser, né? Então tem uma Exatamente. vantagem muito boa nisso, né? Ô Paulo, agora Ah, entrando aí na parte final, como que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Mas antes dele falar como entra em contato, eu queria, porque a gente acabou não fazendo uma pergunta importante. Você tem recomendação de livros para nós?
Vocês até fizeram essa pergunta, né? Exato. Bom, eu vou primeiro recomendar os meus, né? Claro, que todo escritor é vaidoso, né? Fala três, dele. né? O Criadores de Realidade, que você falou no início, né? O Criadores de Realidade, que foi o primeiro livro. O que depois, num outro podcast, eu conto a história, vou contar a história dele, porque é divertidíssima. O Colapso e o recente, agora em 2019, que é o Medicina do Despertar. Você encontra ele pela AGBook, que é uma editora que você posta lá e você encomenda e chega na tua casa pela internet, né? Perfeito. Seguro, super seguro e tal. E é www.agbook.com.br. Recomendo para quem quer escrever, lançar e não quer enfrentar os custos altos de edição, etc. Recomendo, que vale super a pena. Agora, livros que me influenciaram, o primeiro que eu acho que foi um grande impacto na minha vida foi o Walden e a Vida nos Bosques, que é do Thoreau. Esse é inclusive citado no Sociedade dos Poetas Mortos, naquele filme, né, famoso. É um filme muito bom. Como que chama o livro? Walden e a Vida. Walden e a Vida nos Bosques. Esse livro é sensacional, ele foi uma bíblia dos natureba nos anos 70, 80, e do Thoreau, que ele sai para uma floresta, ele achava que em 1800 e pouco a vida na cidade era muito agitada e resolveu viver na floresta. Imagine hoje. Mas é sensacional o livro. E aí eu tomei conhecimento desse livro, quando eu li, eu fiquei apaixonado, eu falei, gente, o cara faz uma reflexão maravilhosa. Ele teve um grande impacto para mim. Quando eu vi o Sociedade dos Poetas Mortos, eu quase pulei da cadeira quando aquele Williams, como é que é o nome dele? Robin Williams citou o Thoreau. Eu falei, meu Deus do céu, ele está citando Thoreau. Minha mulher falou, fica calmo, cara. Eu falei, não, mas olha só, né? Sensacional. E o Walt Whitman também, que é sensacional, um grande poeta americano, né? Mas outro livro que também teve uma influência muito forte dentro de mim é O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Um livro que escreveu O Poder do Silêncio, O Poder do Agora, mas para mim o melhor é O Despertar de uma Nova Consciência. É maravilhoso esse livro, eu recomendo para todo mundo, porque ele realmente teve um grande impacto na minha vida. Um outro que também considero sensacional, mas não é fácil de achar, é Nossa Vida como Gaia, que é da Joanna Macy, que ele vai falar da crise ambiental e de toda uma perspectiva mais ampla da compreensão do que nós estamos passando, que é lindo, maravilhoso esse livro, espetacular, eu diria, mas só para quem tem mais afinidade com o tema ambiental que vai curtir isso, porque ele também, ele em alguns momentos é meio deprê, sabe? Por causa da realidade da crise que a gente está passando. Entendi. E um outro que eu recomendaria, que é um existencial, que vai tratar da filosofia budista, que é Meditando a Vida, do Lama Padma Santen, que é o lama tibetano lá do Rio Grande do Sul e tal. Esse livrinho dele é simples, é sensacional. Assim, qualquer um passa a entender o que é essa filosofia. Mas não é para entrar na linha de budismo, não. É para você entender outras versões possíveis de compreensão do mundo e mostrar como é que a gente constrói o sofrimento, como é que a gente sai dele. Acho sensacional, uma preciosidade. São os livros de maior impacto que eu tive na minha vida. Já li 1 milhão, né? Não, imagino. Esse... Legal. Muito bom. É sempre bom porque os nossos ouvintes sempre gostam de recomendação de livro, né? Às vezes eu tenho gente que me pede, olha, me recomenda um livro aí. Pois é, enfim. É muito bom. Para ler aí, enfim. Muito legal. E daqui a pouco o pessoal vai começar a pedir recomendação de podcast, né? Pois é, justamente. Vai começar, indica um aí e tal. Indica onde eu aprendo, onde é que eu vejo. É isso, a outra não me indicou o Mamilos, né? E eu fui ver, e tem realmente material sensacional ali dentro. Mas aí aquela pessoa que é mais preconceituosa, eu vou ver isso daí, Mamilos. Eu falei, pô, você nem viu, você nem abriu. Aí você tem que abrir, ouve um episódio, vê o que tem, vê como é que é. Né? Mas enfim, aí depende da abertura de cada um, né? A lei é cada um. Legal. Foi um prazer mesmo falar contigo, foi muito bacana a conversa, já estamos aí 1h30 minutos, foi muito bom, daria para ficar mais umas 2 horas aí conversando. Com certeza. E os seus contatos quais são, então? Então, o meu e-mail é paulocadissar@gmail.com
Eu abro todo santo dia meu e-mail. Então, se quiser falar comigo, manda e eu vou conversar. Meu WhatsApp, ele é o DDD é 24, que o telefone é de Petrópolis, 992531688. Eu também respondo o WhatsApp, mas eu respondo aquele que diz quem é, né? Porque tem gente que manda assim, o WhatsApp vem assim, uma foto, um gato, e a pessoa não diz quem ela é. Eu falei, meu Deus, eu estou falando com quem, meu santo? E a pessoa não se identifica também. Oi, Paulo, e sai perguntando um monte de coisa. Eu falei, quem é você? Às vezes eu pergunto assim, né? Eu sei lá com quem eu estou falando, né? Meu telefone, meu zap está aí, né? No site também, que é o www.godlines.space, né? Tem lá meus dados, né? Instagram, canal do YouTube e Facebook, é tudo Paulo K de Sá. Botou Paulo K de Sá. O K é de K de quilo, correto? É K de quilo, mas é do palavrão que chama-se Klingerhofer, que é um sobrenome alemão, que eu não vou falar isso, porque vão achar que eu estou com pigarro no podcast, né? Então. Mas excelente, Paulo. Então, muito obrigado, tá? Pela conversa, foi muito bom, eu gostei bastante, aprendi muito, a gente poderia ficar bem mais aqui e a gente deixa para uma próxima aí, né? Não, agora só uma coisa, Paulo, aproveitando então para encerrar, você está falando aí com os nossos ouvintes, os seus ouvintes, né? A gente vai colocar no ar aí em várias plataformas, mas qual que é a mensagem que você deixaria aí para os nossos ouvintes? Se você pudesse, agora você está falando com todo mundo, deixa uma mensagem. Brasil inteiro, porque a nossa audiência é gigantesca, vai lá. A minha mensagem é que a gente nunca pode desanimar. A gente está vivendo uma vida num momento agora muito desafiador para várias pessoas no mundo inteiro, né? Situações muito dramáticas no mundo inteiro. Essas situações elas tendem a acirrar mais por conta do modelo de sociedade que nós optamos, mas eu digo a vocês, se você fizer seu trabalho interno de se tornar uma pessoa melhor externamente, com certeza tudo vai melhorar. Porque você vai gerar menos conflito à sua volta, você vai causar menos confusão e vai fazer as suas ações com mais lucidez e com maior dimensão da repercussão nas pessoas e no meio ambiente do que você está fazendo. Então, não tem desesperança, mas também não há uma esperança fútil ou ingênua. O que você precisa é largar a alienação, mergulhar dentro de si mesmo, deixar de ser alienado de si mesmo e alienado do mundo. Que é isso que a sociedade individualista fez. Então essa é a minha mensagem. Trabalhe todo mundo em si, que aí o trabalho está feito e com certeza o mundo melhora. Muito legal. Muito bem, muito obrigado, Paulo. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu, o Jefferson e o Paulo, nós todos ficaremos honrados. E é um suporte que vai permitir que mais pessoas conheçam o nosso podcast e assim, eu e você estaremos ajudando a outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. Acesse o nosso site, lá a gente vai deixar as informações que o Paulo comentou, os livros deles, os dados de contato dele, então é www.vidanostrilhos.com.br. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida. É isso aí, acabamos. Beleza. Olha, gratidão, foi uma boa conversa entre a gente aqui, adorei a experiência. E aí depois vou pedir orientação de vocês, como é que eu monto isso em grupo, assim, né? Uma plataforma que dê conta de eu montar entrevistas, etc., que não seja um cambalacho para depois não conseguir fazer upload, né? É verdade. Essa que a gente está usando aqui é a StreamYard. Não sei se você está vendo aí na tela, né? Na tela, isso. Tem o cantinho aí superior, né? StreamYard. Ele é bem fácil de usar. Cria uma conta lá, ele linka com o YouTube. Ele é free ou é pago? É free. Até 6 pessoas dentro da conferência é gratuito. É tipo um Zoom.
É tipo Isso, um Zoom, exatamente. só que você vai com 6 pessoas e você usa a sua conta do YouTube, conecta uma na outra. E, por exemplo, aí quando eu crio um evento, eu crio um evento não listado ou privado. E aí fica só nós aqui quietinhos, sem ninguém externo tá vendo, né? Aí quando a gente faz live, que na quinta-feira a gente vai fazer uma, daí aí sim, a gente pega e aí é público, aí qualquer pessoa pode entrar, mas aí eles entram pelo YouTube. Eu só uso essa ferramenta, ela é como se fosse uma ponte para o YouTube. Entendi. Né? Mas é muito prático. Mas você vai entrar no YouTube, você vai botar algum link. Não precisa fazer nada no YouTube. Bota Vida nos Trilhos e aquilo vai. Não precisa fazer nada no YouTube. Você pode, a única coisa que você vai fazer é entrar no StreamYard, cria a conta, aí você vai informar qual que é a sua conta do YouTube, depois você faz essa configuração, faz, né? Aí você autoriza, você faz isso uma vez. Ok, aí as próximas vezes você cria um evento no StreamYard, automaticamente ele já criou lá no YouTube. Perfeito. E o próprio StreamYard, você põe lá o link, tem um lugar onde você convida uma pessoa, e aí você divulga esse link para a pessoa entra aqui, como o link que eu te mandei, né? Que o Jefferson te mandou, aí vem aqui, fica facinho, né? Perfeito. Isso aí. Maravilha. Então bom, gente, prazer conhecer vocês. Ô Paulo, e se precisar de um apoio lá no Spotify, no Apple, manda lá um e-mail pra gente, a gente dá um apoio pra ti. Eu até mandei, não me lembro, acho que foi pra você, Jefferson. Eu mandei, aí você falou assim, eu tô mandando pra sei lá quem, operacional, alguma coisa assim. Eu falei, não tô conseguindo mandar pro Spotify. Mas tem um tempo atrás que eu mandei isso. É? Aí um tempão depois, acho que alguém respondeu, não me lembro se foi você ou se foi o Edward, não me lembro. E aí falou assim, olha, eu tô mandando pro setor que mexe com isso. Eu falei, tá bom. Aí fiquei meio que no aguardo. Falei, aí vocês falaram da possibilidade da entrevista. Eu falei, bom, depois da entrevista eu pergunto pra eles. Porque aí eu mando de novo, então eu mando direitinho. Manda. Pra você me dar aí uma E na quinta-feira, como a gente vai ter a live ali, eu vou mostrar mais ou menos como isso é feito, né? Sim, com certeza. Essa live vai ser que horas? 9 horas. 9 horas da noite? 9 horas da noite. Tá, porque aí eu já tô livre, já acabou meu curso. Tá bem. Aí é mais tranquilo, é só entrar lá, assistir, a gente vai passar o link pelo e-mail, aí a gente pode passar pelo, não sei se você tem o WhatsApp, a gente manda pelo WhatsApp. Tenho WhatsApp, eu passei aí. Te manda aí. Tá ótimo. Então, Maravilha. Então tá bom. Gente. Legal, foi muito bom falar com você, Paulo. Obrigado. Muito bom conhecer vocês. Tudo de bom. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu, tchau. Até mais.